Fala pessoal, Paulo Musi aqui, a gente vai falar sobre uma coisa que está na moda, coronavírus, ou Covid-19. Bom, eu tenho uma pautinha aqui de coisas que eu preciso falar para vocês, então eu vou falar devagar para vocês entenderem o que é isso, entenderem o que está acontecendo e tomar a melhor decisão possível naquilo que vocês forem fazer no dia a dia de vocês. Então, primeira coisa, o que é o coronavírus? O coronavírus ele é um vírus da família dos vírus respiratórios, então o SARS é primo dele, o MERS é primo dele, o HN1 é meio primo dele. E ele foi descoberto no final do ano passado, ele era chamado na realidade de SARS-CoV-2 e aí virou o Covid-19, que é o coronavírus atual. Dos sintomas, são os sintomas de uma gripe normalmente. Então, para uma doença leve e moderada, tosse, coriza, talvez um pouquinho de dor de cabeça. Só que quando começa a dificuldade de respirar é que a coisa fica um pouco mais complicada, mas até então os sintomas eles tendem a ser leves em 80% das pessoas, né? E não é bem a gravidade do coronavírus que é o que assusta a gente. Algumas pessoas, né, elas apresentam sintomas que quase são imperceptíveis, que é onde a gente tem que tomar cuidado. Porque quando você vê o sujeito espirrando, tossindo, né, você já fala, nossa, esse eu acho que pode ser que ele esteja com coronavírus, né? E realmente pode, né, porque depois a gente vai falar qual que é o fato que ele é muito problemático. Mas essas pessoas elas podem estar numa situação ou ainda de incubação, no período de incubação do vírus, ou simplesmente pode ser que essa situação ela seja de fato só uma representação leve, né? E assim, isso é um problema porque como é muita gente, a gente está falando de 80% dos indivíduos que contraem o coronavírus, isso passa meio despercebido. A pessoa mesmo que está doente, ela não dá tanto valor para o que está acontecendo, né? E não dá, porque nós, além de pessoas, nós somos vetores, nós passamos para outras pessoas. Já que falando em passar, como que a gente transmite? A gente transmite por perdigotos. O que é perdigoto? Aquela gotícula de ar, ou então aquele spray que você solta pela boca a 140 km por hora quando você espirra. Essas pequenas partículas, elas impregnam o ar e fazem com que aquele spray ele difunda o vírus para as outras pessoas. Por isso que tem algumas recomendações, né? Então, ficar mais ou menos a 2 metros das outras pessoas, para evitar uma situação um pouco mais próxima. Mas tem uma coisa chamada fomites, né, que é o contato com locais onde pessoas espirraram ou tiveram algum tipo de secreção. Mas veja, suor a priori não transmite, a gente precisa ter secreção de vias aéreas, tá? Então não é tipo, a pessoa encostou aqui, se eu encostar eu vou pegar o coronavírus, não é bem assim. Né? Então, os fomites, né? Se a pessoa espirra num lugar, por exemplo, espirra dentro do elevador do seu prédio, aí você vai lá e pega naquele apoio do elevador, encosta no apoio do elevador, aí depois você tira a mão do apoio do elevador, dá aquela coçada na cara, no nariz. Esse que é o problema. Quando a gente tem esse contato de fomites, né, de coisas do dia a dia, a gente tem que lembrar que a gente toca o nosso rosto, às vezes, até 5 vezes por minuto, o que dá algumas milhares de vezes no dia. E o grande problema do coronavírus é que a infectividade dele, através dos fomites, é alta. Não porque outra pessoa tocou, mas muitas vezes ela limpou o nariz na mão e segurou naquele lugar, ou ela espirrou naquele lugar. E quando essa pessoa entra em contato, você vai lá, pega, você entra em contato com a secreção de uma forma secundária, depois você vai coçar o rosto tem mucosa, olho, nariz, boca, e aí você vai acabar se contaminando com o vírus, tá? Então, esse é o grande problema dele. E o crescimento dele, né, que é exponencial, né, é isso que na verdade preocupa todos nós. Porque quando você tem um vírus que espalha muito rápido, mesmo que ele seja em sua maioria uma forma branda, né, ele tem uma apresentação branda, como eu falei para vocês, isso daí tá no site da World Health Organization. Se você tiver mais dúvida, entra lá, dá uma olhada, né? Tem recomendações para você no seu trabalho, na sua casa, para as coisas que você faz. Dessas recomendações a gente observa que muitas vêm da taxa de infectividade, né? Ele é extremamente infeccioso e ele tem um crescimento muito grande, porque a priori, como a transmissão é super rápida e super fácil, você tem muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo. E uma das razões da gente atrasar esse período inicial de contágio é o quê? Se a gente fosse pegar todos os vírus para ganhar uma imunidade a ele,
As pessoas que são o que a gente chama de população alvo do vírus, essas teriam grandes problemas. Então, quais são as pessoas que são população alvo? Então, indivíduos com sistema imune muito incompetente, crianças de colo, né, crianças pequenininhas, e principalmente idosos acima dos 80 anos. Acima dos 80 anos a gente chega numa taxa de letalidade ao redor dos 14%. Algumas informações são conflitantes, 14, 17, mas tem outras taxas, não confunda os percentuais, tem a taxa de infectividade, de progressão, um monte de coisa, tá? Então, letalidade, né? Então, estima-se 14% das pessoas que contraem o vírus acima dos 80 anos de idade vão perecer, né? E por que a gente tem que tomar cuidado, então? Para a gente não passar esse vírus para o nosso vozinho, para a nossa vozinha, para o vozinho do nosso amigo, né? E o que torna isso mais perigoso? Quando esse idoso ele tem alguma comorbidade. Você sabe tanto quanto eu, comum, vozinho tem uma pressão alta, tem uma doença pulmonar, às vezes era fumante, carrega uma doença pulmonar obstrutiva ou restritiva. Então é legal a gente pensar nessas pessoas. Então quando a gente pensa, por exemplo, no próximo, não é exatamente no próximo que está lá com você, por exemplo, na academia, treinando, que você está pensando. Você está pensando nos comunicantes dessa pessoa. Então no vozinho, na vozinha, no irmãozinho que acabou de nascer, às vezes no filho, na filha que é recém-nascido. Então essas pessoas a gente tem que ter algum tipo de cuidado. Das populações que já têm uma saúde mais debilitada, então pessoas com câncer, pessoas com tuberculose, pessoas que têm doença renal crônica, pessoas com pneumonia, pessoas que têm asma, esses são mais complicados. Eu, por exemplo, tenho asma, então eu não brinco muito de coronavírus aí de me expor, mas vocês sabem, eu sou médico, eu tenho que atender paciente, não quer dizer que eu não tome muito cuidado, tomo cuidado, até por cuidar do meu paciente, senão eu viro um vetor para ele, eu atendo um paciente que tem coronavírus e eu passo o meu paciente seguinte. Então a gente toma muito cuidado no consultório, é o álcool gel para tudo que é lado, são janelas abertas, aumentar a circulação de ar, diminuição da função do ar-condicionado, tá? Então esses são cuidados. Pessoal, uma das coisas que dá para fazer é andar com seu álcool gel, isso é importante. Então tem aqueles vidrinhos pequenininhos, isso ajuda muito, tá? Ajuda bastante. Tocou num lugar, limpa a mão. Não é porque vai infectar pela mão, mas é porque inevitavelmente você vai passar a mão no rosto, inevitavelmente você vai ter alguma forma de contato da sua mão com o seu rosto. Segunda coisa, na academia é importante que ares condicionados estejam desligados. Então, dá essa recomendação. É foda, tá calor, não é o ideal, mas você não quer continuar treinando? Então, previne o contágio. Desliga ar condicionado, ótimo, ventilação, abre a porta da academia, abre tudo que é janela, faz um pouco diferente, né? Pelo menos por enquanto, até passar esse problema. E leva sempre uma toalha, mas leva uma toalhinha maior, tá? E quando você for encostar nos lugares, encosta na sua toalha, de uma forma, né, que você esteja realmente se protegendo. E de preferência, você vai ver que toda academia sempre tem isso, aquele paninho com o álcool normal, limpa o aparelho. Tenho certeza que se você tomar esses cuidados, você vai diminuir muito o risco de você se infectar. Mas tem que ficar esperto. O Covid-19, ele é um vírus extremamente infeccioso e ele é letal para as pessoas que a gente ama, pessoal. E quem são essas pessoas? São as pessoas que já viveram a vida e já estão mais por nossa conta do que por deles, muitas vezes. Estão lá para orientar a gente nas nossas cabeçadas no dia a dia, tá? Lembra que o titio Schwarzenegger ele tem mais de 70, então ele é um candidato sério a você se cuidar, né? Porque senão você pode passar por Exterminador do Futuro, né? Olha só que situação. Nem tiro de bazuca mata o robô. Vai lá você, passa um atim pro maluco e ele lá empacota, ó que feio. Deus me livra, né? Não é motivo para pânico. Tem um professor meu que, numa situação na Escola Paulista, quando eu ainda era aluno de graduação, ele me ensinou uma coisa muito importante. Eu estava prestes a fazer uma apresentação no conselho universitário. Eu estava nervoso para essa apresentação e ele olhou para mim e falou assim: Paulo, se você tem um problema e está nervoso, você tem dois problemas. Aquela hora foi, é verdade. Então, não era de pânico, tá bom? É hora de vocês se precaverem. Real, tá, pessoal?
Não estou querendo falar como você tem que viver a sua vida, mas estou falando para te proteger, para proteger as pessoas que você ama. Tome esses cuidados, tá? Você vai treinar? Janela aberta na academia, ar-condicionado desligado, álcool gel no bolso pequenininho, toalha grande. Isso já consegue evitar um pouco desse contato. E lembra, às vezes você colocar uma máscara ou colocar um óculos, colocar alguma coisa no rosto, te lembra que na hora que você vai tocar no rosto, opa, não posso deixar pra lá. Só não vai meter um brinco no nariz, porque depois vai ficar difícil de tirar. Mas se quiser, pode pôr o brinco no nariz também, tá? Mas alguma coisa assim te ajuda a lembrar. Às vezes um boné, tá? Porque é aí que o contágio acontece. Ele não acontece nas mãos, ele acontece no rosto, tá? Vale lembrar que é mucosa, então contágio sexual também existe, acaba sendo uma DST. Já pensou? Você fez todo aquele cuidado, etc. Aí na hora do bem bom você vai lá e atim e rebenta com tudo? Não dá, né? Dá para prestar atenção, dá para fazer isso, tá? Então sem pânico, sem nenhum tipo de histeria, isso não é uma coisa diferente do que a gente já passou. A gente já passou por gripe aviária, a gente já passou por SARS, a gente já passou por H1N1, a gente já passou por MERS. A gente passa sempre de forma sazonal por algum tipo de outbreak, de endemia ou de pandemia de algum tipo de vírus. E sempre de gripe, né? Então, por exemplo, uma grande época, o vírus da gripe, que a gente fazia a vacina da gripe aqui no Brasil, era o quê? Era o vírus da gripe que tinha acontecido na Europa nos meses anteriores, que tinha sido trazido para o Brasil, atenuado, e aí a gente injetava em quem? Na criancinha, no velhinho. Você lembra disso? Você era marmanjo, você ia tentar tomar a vacina da gripe, o que aconteceu? Falar, não, o senhor não é nem mais idoso, nem criança, então se o senhor quiser tomar a vacina, o senhor tem que pagar. É por isso, é porque essas populações, elas são as populações de risco. Se você tem filho pequenininho, deixa em casa, tá? Não é o momento de você compartilhar muito local, né? Talvez não seja uma boa ideia você usar parquinho que seja fechado, brinquedoteca, né? Mas isso é provisório, pessoal. Tá? Esse vírus ele tem um período de incubação que é de 7 a 14 dias, então a gente vai estender um pouquinho mais esse período, mas qual é a razão? Porque se todo mundo que vai ser infectado, porque todos serão, tá? Essa imunização, provavelmente a gente não vai ter vacina a tempo. Tomara que tenha, lógico, mas provável que não tenha, né? Então, praticamente todo mundo vai se contaminar. Se contaminar de uma vez, a gente tem uma população de idosos e de crianças que é uma quantidade respeitável. E quando esse vírus ele se manifesta nessas pessoas na sua forma grave, que são 14% desses indivíduos, tá? Ou pode chegar a 14%, essas pessoas elas têm que ir para uma UTI, porque a única coisa que salva a vida delas é um tubo orotraqueal que vai fazer a ventilação mecânica dessa pessoa. Então é um ambiente de UTI. A Itália, o que aconteceu é que ela menosprezou essa situação. E quando pegou os velhinhos, não tinha como você ter preparo suficiente para você conseguir atender todo mundo que estava ali. Uma última coisa, se você quiser acompanhar sobre esses estudos, eu te aconselho a usar meios médicos para você olhar, tá? Quem não está olhando nada está desinformado, isso é ruim. Mas quem está olhando a mídia, jornal, revista, televisão, está mal informado, isso é péssimo, tá? Esse pânico é péssimo. Não dê ouvidos a isso, vai procurar no site da Organização Mundial de Saúde, who.int, tá? Mas está em inglês. Pessoal, a maioria dos browsers hoje, eles fazem tradução para você, tá? Então, vai lá, você vai conseguir ver alguma coisa. É assunto médico, não procure a mídia, não procure formador de opinião, duvide dos formadores de opinião, tá? Vai atrás do meio médico. Não tem nada que esteja sendo dito aí que não tenha um fundo de algum tipo de ganho para secundário, né? Não existe soro contra Covid-19, não existe vitamina D contra Covid-19, não existe vitamina C contra Covid. Isso não existe, pessoal, tá bom? Então, vamos nos atentar ao que é real. Tá com dúvida? Olha o boletim da Organização Mundial de Saúde. Lá você vai ter gente que está trabalhando dia e noite, literalmente, para conseguir fazer com que essa pandemia ela cesse o mais rápido possível ou que a gente consiga ter uma vacina que rapidamente a gente possa vacinar primeiro nossas populações de risco, velhinho e criança, e aí se a gente tiver um pouco mais de medo, né? Mas se tiver alguns entre nós que são jovens, tem asma, que nem eu, também eu me vacinaria, ou então
tem algum tipo de doença que às vezes acontece, câncer, insuficiência renal crônica, algum tipo de doença pulmonar, né, que não seja asma, né, isso vale a pena você correr atrás. Tá bom? Vamos combinar de vocês ficarem tranquilos, porém precavidos, e lembra do que o meu professor falou, tá? Isso era genial. Se você tem um problema e uma preocupação, você tem dois problemas. Então tem o problema e tem a solução. Um beijo para vocês, continuem suas atividades, calma, controle, seriedade. A gente vai sair dessa mais cedo ou mais tarde, vai ficar tudo normal. E aí, corre para dar conta do trabalho que ficou para trás, viu? Eu já tô aqui, correndo, porque eu sei como é que vai ser, tá? Então vocês também, ó, abre o zoinho. Quem for fazer home office, não pensa que home office é ficar em casa de pijama o dia inteiro, não, senhor, tá? Se você fizer isso, você vai se ferrar tão grandão que você não faz ideia do tamanho do problema que você vai arrumar, tá? Disciplina a sua vida. Tem horário para acordar, tem horário para comer. Às vezes você pode ficar mais confortável para fazer sua dieta. Isso daí é uma coisa que vale a pena para a gente ver, tá bom? Mas no geral, né? Fique atento. Beleza, galera? Um beijão para vocês. Sucesso. A gente vai se vendo aqui na Max.